Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Eu te dou a minha mão e prometo de coração que por ti me deixo guiar com docilidade, para no céu alcançar a eterna felicidade. Amém. Louvado seja o coração de Jesus, para sempre no coração de Maria. Com o vosso Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Muito bem, meus irmãos, então, sejam todos bem-vindos a esta é a sétima aula, né? Trataremos do capítulo 7 hoje, do tratado. O tratado, ele só tem 8 capítulos, então esta, como eu disse lá no grupo, esta é a penúltima aula. Então estamos aí nos aproximando do fim, né? Já estamos nos nossos exercícios espirituais também. E a ideia hoje é a gente falar um pouquinho deste capítulo, né? O título aqui na minha edição, da editora Vozes, diz que São Luís coloca, né? Efeitos maravilhosos que essa devoção produz numa alma que lhe é fiel. Então, isso é muito interessante, né? O próprio título já tem bastante a nos dizer. Porque o próprio São Luís, ele já coloca no título, né? Às vezes eu vou dando uma paradinha aqui, porque eu preciso aprovar o pessoal e preciso ir olhando para o outro monitor aqui. Espero que não atrapalhe. Então, São Luís, ele já coloca no próprio título, né? Que os efeitos maravilhosos dessa devoção, no qual nós estamos estudando, ele está condicionado a uma fidelidade às práticas que foi apresentada nessa devoção. Então, nós ainda iremos ver com mais detalhes algumas outras práticas no próximo capítulo, que é o último, né? Mas a gente já viu uma série de elementos, né, relacionados à base a base teológica desta consagração, daquilo que nós estamos estudando, que já nos dá bons sinais e muitos elementos que nós já podemos começar a praticar na nossa vida. Então, São Luís fala que se nós formos fiéis a estas práticas devocionais, né, que ele apresentou e que ainda irá apresentar, teremos muito a colher, né, acerca desta consagração, né, acerca daquilo que Nossa Senhora pretende comunicar a nós, ou melhor, aquilo que Deus pretende comunicar a nós por meio da vida de Nossa Senhora. Bom, é muito interessante porque a fidelidade, se a gente olha no próprio dicionário, né, ela diz respeito ao cumprimento de alguma promessa que nós fizemos. Né? Embora em muitas relações da nossa vida, essa fidelidade estas promessas, elas são feitas de forma, muitas vezes, até mesmo inconsciente. Né? Então, por exemplo, quando se estabelece uma relação de amizade, por mais que nós não expressamos verbalmente que aquela amizade ela é composta ali e ela está entrelaçada por meio de uma promessa de fidelidade, aquilo está implícito naquela relação. Então, se nós olhamos para a nossa vida, nós conseguimos ver que a fidelidade ela está presente em vários âmbitos da nossa vida, né? Seja numa amizade, seja no nosso próprio trabalho,
no qual nós nos comprometemos a entregar algo que uma pessoa espera de nós, seja na nossa vida conjugal, por exemplo, no nosso casamento, numa relação entre um pai e um filho, uma mãe e um filho, entre irmãos. Então, a fidelidade, na própria natureza do homem, né, no nosso cotidiano, ela tem esta característica implícita de que aquela pessoa ela espera de nós algo que está meio que dito ali nas entrelinhas daquela própria relação. Então, no caso aqui, trazendo para o âmbito da fé, a fidelidade, ela diz respeito ao próprio cumprimento das nossas promessas batismais, né? Nós vimos nos capítulos anteriores que essa devoção, no fundo, nada mais é do que a renovação das promessas que nós mesmos fizemos no dia do nosso batismo. Embora nós tenhamos sido batizados ainda muito bebezinhos, ou ainda enquanto nós éramos pequenos, estas promessas, elas foram feitas por nossos padrinhos. Então, os nossos padrinhos, eles prometeram uma série de cumprimentos ali que nós faríamos, e que esses cumprimentos dessas ações, elas dizem respeito àquelas pessoas que se dizem cristãs, né? Então, toda pessoa que diz que é cristã, na verdade, que uma pessoa que ela é batizada, que ela é cristã, esta pessoa, existe uma expectativa de que aquela pessoa, ela cumpra as promessas daquela religião, daquilo que nosso Senhor deixou para nós através da Santa Igreja, né? Então, é muito interessante isso, porque desde o ponto de vista natural das nossas relações humanas, até mesmo quando a gente vai subindo os exemplos e a gente chega nos patamares mais elevados, a fidelidade, ela diz respeito a essa questão de que nós que nós correspondamos uma promessa que está implícita naquela relação, né? Então, do ponto de vista da fé, tem algo que é muito interessante, porque a teologia nos diz que nós só se vive plenamente a fidelidade quando nós somos fiéis à nossa vocação. E essa vocação, ela é dada pelo próprio Deus, né? Porque ali nesta vocação está aquilo que Deus espera de nós. Então, se Deus está esperando algo de nós, como eu dizia agora há pouco, né, esta relação entre nós, entre o homem, entre a criatura e o Criador, exige uma série de premissas e de ações que o homem precisa corresponder àquilo que o Criador espera dele, né? Então, sem esta vivência desta fidelidade, não se pode, na verdade, nem mesmo viver a fé, não se pode nem mesmo se dizer cristão, né? Porque, no fundo, a fidelidade, ela tem como fundamento o próprio Deus, né? Sem Deus como fundamento na nossa fidelidade, tudo perderia o sentido na nossa vida. Porque, além de nós não conseguirmos cumprir a fidelidade nas outras relações humanas, muito menos a gente conseguiria cumprir essa fidelidade em relação ao nosso relacionamento com o próprio Deus, né? Então, essa consagração, Nossa Senhora promete que se nós formos fiéis a ela, né, a Virgem Maria, se nós nos entregarmos totalmente, sem reserva, nas mãos da Virgem Maria, por meio dessas práticas, né, das práticas tanto interiores quanto exteriores, nós iremos colher os frutos que Nossa Senhora e que Deus quer dar na nossa vida, né? Embora esta fidelidade, muitas vezes, ela está, como poderia dizer, ela está na nossa vida como se fosse de uma forma verossímil, né? O que isso quer dizer, né? Isso quer dizer que, embora nós não conseguimos viver esta fidelidade, pelo menos deveria existir no nosso coração um desejo de ser fiel às coisas de Deus, fiel a esta devoção e essas práticas que foram apresentadas e ainda que serão, pedindo o auxílio da própria Virgem Maria e do Espírito Santo de Deus.
né? Porque a fidelidade, ela se dá em nós por meio de uma graça que o próprio Deus coloca no nosso coração, né? E esta graça, que São Luís fala que nos é dada através da ação do Espírito Santo, ela nos é dada a nós por meio de Nossa Senhora, né? Porque nós não podemos viver uma vida no qual a nossa vida ela seja inconstante, né? Ora nós queremos uma coisa, ora nós queremos o mundo, ora nós queremos a fé, né? Ora nós queremos as coisas de Deus. O nosso coração deveria cada vez mais buscar as coisas de Deus de forma com que nós não voltemos atrás, né? De forma com que, se nós olhássemos para trás depois de tanto tempo vivendo a fé, nós já deveríamos ver que não é possível mais voltar àquela vida que nós vivíamos longe de Deus, né? O próprio evangelista São Lucas, né, narra, né, aquela passagem, se eu não me engano, está no capítulo 9, né, que fala assim, né, quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno das coisas de Deus. Então vejam o tanto que é forte isso, né? Ou seja, quem ora, o que quer dizer olhar para trás aqui nesse quesito, né? Nessa passagem, quer dizer daquela pessoa que não se decide verdadeiramente pelas coisas de Deus, que não deseja no seu coração essa verdadeira fidelidade de viver as promessas batismais, que é uma promessa que na realidade ela é muito mais forte do que as promessas que existem nas relações humanas, porque nas relações humanas essas promessas elas estão de forma implícita. Na consagração e nos votos batismais, no nosso relacionamento com Deus, esta fidelidade, ela deveria ser vivida de modo explícito, porque nós prometemos, através da nossa entrega, da nossa liberdade, que nós seríamos fiéis a Deus, né? É isso que nós fazemos diariamente, né? Diariamente nós optamos pelas coisas de Deus, embora, como eu disse, isso muitas vezes se manifesta na nossa vida de maneira verossímil, né? De maneira que embora a gente não consiga viver, pelo menos aquilo deveria fazer parte do desejo do nosso coração. Bom, uma vez dado então este princípio que São Luís coloca, né? Vejam que é uma frase aqui que ela está caracterizada, né, por uma causa e um efeito, né? Então, qual é a causa, né? Se formos fiéis, qual é o efeito? E aí São Luís apresenta, né, no tratado 7 efeitos que esta fidelidade irá produzir em nós. Então vejam que esses efeitos eles só serão produzidos em nossas almas na medida com que nós verdadeiramente formos fiéis a essa devoção, porque existe uma condição para que esses efeitos sejam aplicados em nós. Bom, passando para os efeitos, então, São Luís coloca, né, que o primeiro efeito, né, que Nossa Senhora irá comunicar à nossa alma é o conhecimento da nossa própria indignidade, né? Então, São Luís fala lá no capítulo, no número 213, né? Conhecerás pela luz do Espírito Santo, que te dará por intermédio de Maria, sua querida esposa, o teu fundo mal, a tua corrupção e a incapacidade para todo bem, né? Então, vejam que isso é muito forte, porque muitas vezes nós, infelizmente, não reconhecemos que a nossa natureza ela está manchada pela concupiscência, né? E muitas vezes isso diz respeito a uma falta de conhecimento próprio sobre nós mesmos, né? Um conhecimento que deveria nos levar a admitir que, se Deus fosse nos tratar conforme os nossos merecimentos, nós só mereceríamos o inferno. Porque, vejam, na própria realidade, a gente consegue ver sinais disso que eu estou falando. Se você, por exemplo, dá um tapa na face de um desconhecido, aquilo tem um peso. Se você dá um tapa na face de um amigo,
aquilo tem um peso maior do que uma pessoa desconhecida, porque você tinha uma relação com aquela pessoa, com o seu amigo. Agora, se você dá um tapa na face, por exemplo, dos seus pais, do seu pai ou da sua mãe, aquilo tem uma gravidade muito maior, porque a questão de honrar o pai e mãe é um mandamento da lei de Deus. Então, existe um vínculo que nos une com os nossos pais, que ele é muito mais forte do que uma relação de amizade, embora muitas vezes possa não parecer. Então, se a gente começa a pegar esses exemplos e a gente vai subindo a instância, vocês pensem que qualquer pecado, por menor que seja, que nós cometemos contra a majestade de Deus, este pecado, ele está ferindo um ser que é infinito. Então, vejam, é a mesma coisa, deu entrar lá for lá em Brasília, na onde que fica o presidente da República, e dar um tapa na face dele. Aquilo ali geraria um peso de gravidade. Aquela pessoa, ela tem uma importância. Então, se a gente comete um pecado, embora esse pecado seja muito pequeno, contra o nosso Criador, este pecado, se a gente for levar em consideração a dignidade de Deus, esse pecado, ele já não tem como ser perdoado. Nós não merecemos este perdão, exatamente porque Deus é um ser supremo, é um ser totalmente bondoso, infinito, que nossas palavras não conseguiriam nem dizer. Então, este primeiro reconhecimento, né, esse reconhecimento deste fundo de malícia em nós, que o pecado original deixou marcado na nossa alma, deveria ser o primeiro fruto que nós deveríamos alcançar por meio dessa devoção. Porque, vejam, a teologia fala que quando nós pecamos contra Deus, né, quando o primeiro homem pecou, quando Adão e Eva pecaram no paraíso, o pecado original, ele tirou de nós aquilo que a teologia chama de dons préternaturais. Né? A palavra pode parecer um pouco difícil, mas a gente vai tentar explicar um pouco o que isso significa. Né? Esses dons préternaturais, eles são divididos em 4 tipos diferentes, né? Quatro subdons, né? Poderíamos dizer assim que a teologia nos fala, né? O primeiro deles é em relação à imortalidade, porque a própria Sagrada Escritura fala que o fruto do pecado é a morte. Então, se não fosse o pecado, antes do pecado, né, se não fosse a ofensa que a criatura fez contra o seu Criador, nós não morreríamos. Ou, pelo menos, o que a teologia fala é que a gente, possivelmente, se o homem morresse, o homem não morreria de forma dolorosa e violenta, como acontece hoje. Se a gente fosse morrer no paraíso antes do pecado, minimamente deveria acontecer como se fosse um sono, né? Como a tradição da igreja fala que aconteceu com a Virgem Maria. Né? Eu tive a graça de estar em Jerusalém alguns anos atrás, e tem uma igreja lá que o nome da igreja é Dormição de Maria, e é muito bonito, porque lá tem a história, né, que fala que Nossa Senhora, a passagem dela foi algo tão suave que os apóstolos pensavam que Nossa Senhora estivesse dormindo, né, porque de fato ela não foi manchada pelo pecado. Né? Então, se é que o homem deveria morrer antes do pecado, a morte deveria minimamente ser como foi a passagem da Virgem Santíssima. Né? Então, este é o primeiro dom préternatural que nós perdemos. Hoje, nós morremos e de uma forma dolorosa, violenta. A morte, ela dói em nós, né? Tanto do ponto de vista de quem fica e do ponto de vista de quem está indo. Embora nunca tenha morrido, eu imagino que haja algum sofrimento ali embutido, né? Bom, o segundo dom préternatural que a teologia fala é em relação à integridade. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que Hugo de São Vítor que falava isso muito bem, de uma forma muito bela, que
Antes do pecado original, as potências do homem, elas não eram desordenadas. Então, isso quer dizer que o homem, ele tinha um pleno domínio das suas faculdades, das suas paixões. E isso fazia com que as paixões do homem, elas fossem submetidas ao subjugo da razão. Então, a razão que falava como as paixões do homem deveria se comportar, que na realidade é o que nós tentamos fazer hoje através de uma busca ascética das virtudes e de uma vida de santidade. Fazer com que a razão, que é a nossa faculdade superior, ela estabeleça em nós o subjugo das nossas faculdades interiores. Mas, infelizmente, né, aquilo que São Paulo fala, né? Não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. Né? Infelizmente, depois do pecado original, a vida do homem, o interior do homem, né? O que o São Vítor fala que eu dizia que é muito bonito, né? No começo, a criatura, ela tinha a criatura obedecia o Criador, ou seja, o inferior respeitava o superior. Quando o inferior se rebela contra o superior, o que o São Vítor fala? Que como castigo dessa rebeldia, o próprio interior do homem se rebelou contra si mesmo. Então, infelizmente, o que nós vemos na nossa vida hoje é que as nossas paixões, elas geram inquietações em nós que o homem nunca está satisfeito, né? Que a gente nunca consegue repousar o nosso coração e descansar, a não ser com o estágio da graça atuando em nós, porque por nós mesmos nós não somos capazes, nós perdemos essa integridade que faz parte desse dom, deste segundo dom préternatural. O terceiro dom préternatural que a teologia nos fala, né, é a impassibilidade. Impassibilidade. E o que isso quer dizer? Né? Que é a ausência do sofrimento. Então, no paraíso, Adão e Eva não sofriam. Né? Lá o próprio livro do Gênesis, se eu não me engano, no capítulo 3, fala que a mulher deverá, então, gemer em dores de parto. O homem deverá buscar o seu sustento, né? Deverá trabalhar todos os dias da sua vida. Né? Então, este castigo do sofrimento, ele foi colocado também como um castigo do homem que se rebelou contra o seu Criador. Né? O próprio São Tomás, ele fala que o sofrimento nada mais a definição de sofrimento nada mais é do que a ausência de um bem. Então, enquanto o homem está no paraíso, não existe ausência de nenhum bem. Agora, enquanto nós estamos subjugados às nossas partes inferiores, o homem perdeu aquele bem maior, que é o próprio Deus. Então, muitas vezes, o homem, ele busca este bem em coisas diversas, né? O coração do homem sofre por ver bens inferiores como bens superiores. Porque, no fundo, foi isso que Adão e Eva fez. Não é que o fruto da árvore, ele era ruim. Na verdade, é porque o fruto da árvore era um bem muitíssimo inferior a Deus. E como Deus falou para que eles não comessem daquele fruto, aquele fruto era um bem, mas um bem muito inferior àquele que tinha estabelecido a lei de não comer. Então, a impassibilidade, ela é um fruto, um dom que nós também perdemos no paraíso, né? E depois, o quarto dom é a ciência infusa, né, que tornava o homem apto a assumir a sua responsabilidade diante de Deus, sem dificuldade, né, porque hoje nós temos uma dificuldade tremenda de fazer as coisas de Deus. Tudo para nós é muito difícil, exatamente por causa desta instabilidade e dessa desordem interior que há no coração do homem, né? Então, este é o primeiro efeito que São Luís coloca, né, através desta prática, né, este conhecimento da nossa natureza manchada pelo pecado, né. O segundo efeito, né, São Luís fala que é a participação da fé de Maria. E isso é muito bonito, né, porque a fé de Nossa Senhora,
é a fé mais pura e perfeita que já existiu e que vai existir ainda um dia na face da Terra, maior do que todas as pessoas que já pisaram nessa Terra, né? Maior do que os profetas, do que os patriarcas, o patriarca Abraão, Moisés, maior do que os apóstolos, São Pedro, São Paulo, São João, maior do que todos os santos, né? E todos os santos de forma juntas, né? De maneira somadas, né? Se a gente somasse todas as pessoas que já viveram, a fé de todas as pessoas que creem no Filho de Deus não chegaria perto da fé da Virgem Maria, né? E o mais bonito disso tudo é porque, né, a carta ao São as cartas de São Paulo, né, vai falar lá, né, que, se eu não me engano, lá está lá em Romanos 13, se eu não me engano, fala que no fim, né, só sobrará, ele está falando, São Paulo fala das virtudes teologais, né, a fé, a esperança e a caridade, sendo que a maior delas é a caridade, né, porque quando a gente estiver diante de Deus, nós não precisaremos mais de fé, porque a fé é a certeza daquilo que se espera, daquilo que não se vê. Se a gente está vendo Deus face a face, a fé ela já não é necessária. A esperança, ela é uma virtude que diz respeito a esperar algo que não se tem. Se nós já temos a presença de Deus diante de nós, por toda a eternidade, no paraíso, nós não precisamos mais da fé nem da esperança. Mas a caridade irá crescer no nosso coração por todos os séculos dos séculos. Então, nós iremos sempre ver algo em Deus, e Deus, por ser um ser maravilhoso, infinito, todo dia nós iremos descobrir algo bom de novo que há em Deus, e nós iremos aumentar. Aquilo fará com que a nossa caridade cresça todos os dias, né? Mas vejam que interessante, né? São Luís fala que Deus deu uma graça à Virgem Santíssima de que quando ela morreu, quando Nossa Senhora ela foi assunta aos céus, né? Nossa Senhora ela não perdeu essa fé, embora ela esteja na visão beatífica, né? São Luís fala que por permissão de Deus, Nossa Senhora teve a sua fé conservada. E para quê? Para dar aos seus filhos que pedem, né? Então vejam que bonito, né? E a importância de nós pedirmos a fé da Virgem Maria, né? O padre Paulo Ricardo, né, ele fala que existem 3 coisas que Deus não pode negar a nós, né, que é a virtude da fé, da esperança e da caridade. E as virtudes teologais é o que faz com que nós avancemos. Por isso nós deveríamos pedir a fé, a esperança e a caridade todos os dias, né, a todo momento. E muito mais pedir através da Virgem Maria, porque ela conservou esta fé no seu coração para dar a nós, né? Eu não lembro agora qual Nossa Senhora que falava isso, em quais aparições da Virgem Maria que tinha uma frase que, se eu não me engano, Nossa Senhora das Graças, né? Que as graças estavam escorrendo das mãos de Nossa Senhora e caindo no chão. E aí, se eu não me engano, Santa Catarina de Labouré pergunta, né? O que era aquela visão, e Nossa Senhora fala que aquelas graças eram as graças desperdiçadas, porque ninguém pedia a ela. Então, vejam que Nossa Senhora está esperando, Deus está esperando nós pedirmos essas graças através do coração de Nossa Senhora, né? E nesse segundo tópico, né, o São Luís ele vai então dar algumas características da fé da Virgem Maria, o que é algo muito bonito, né? Então ele fala inicialmente que é uma fé pura, que não tem preocupação alguma com aquilo que é sensível, né? Quantas vezes o nosso coração está preso somente àquilo que nós vemos, aquilo que nós podemos tocar, né? Aquilo que nós conseguimos ter certeza através de uma experiência sensível, né? Muitas vezes, se a gente não sente vontade, a gente não reza. Se algo nos pede um pequeno sacrifício, nós não o fazemos. Porque muitas vezes a nossa fé ela é tão pequena que faz com que a nossa vida ela tenha uma predominância maior da vida dos sentidos, que é a vida que nós compartilhamos com os animais, né? Os animais, eles vivem fugindo da dor e buscando o prazer. Então, vejam que a nossa vida, ela não pode ser assim, né?
E a forma de vencer esta inversão do nosso interior que está desordenado, muitas vezes, é através do reinado da fé na nossa vida. Porque a fé, ela se dá por meio da inteligência. Então, à medida com que nós crescemos na fé, automaticamente a nossa inteligência ela vai ganhando força para mandar nas nossas partes inferiores. Tanto que a gente pega exemplos de santos que foram pessoas de uma capacidade assim extraordinária. Pega o próprio exemplo de São Tomás de Aquino, né? Um santo que hoje, se você pega um único artigo da Suma Teológica, as pessoas fazem teses e teses de doutorados e ninguém consegue entender nem mesmo um único artigo, né? Você pega, por exemplo, o São Bernardo, né, que a Virgem Maria prometeu que a inteligência dele seria uma inteligência tamanha, né, e que depois, no final da vida, aquela inteligência seria tirada para o bem da humanidade, né, e para a humildade dele, né. Então, a gente pega os escritos de São Bernardo, a contribuição que ele teve ao longo da história no desenvolvimento da teologia e da fé, que é algo que a gente vê que a inteligência puramente racional, ela não conseguiria alcançar coisas tão elevadas. Então, a fé, ela faz com que nós nos tornemos pessoas mais inteligentes. Tá? E isso não sou eu que estou falando. Tem um autor do século XIV, qual é o nome do autor? Bom, daqui a pouco eu lembro, mas até porque eu não tinha preparado de falar isso, mas tem um autor que ele fez um estudo. Já está apurado. Qual Reiner? Não, né? Tem um autor que ele fez um estudo que as pessoas que estudavam filosofia e teologia em estado de graça, né, que a pessoa ela tinha uma prática cristã, em um ano ela aprendia mais do que uma pessoa pagã estudando 5 anos. E veja, meus irmãos, isso a gente consegue perceber na nossa própria vida, né? Assim, que quando a gente se decide pelas coisas de Deus, as coisas elas começam, parece, a ficar mais claro. O próprio Santo Agostinho, ele também vivenciou esta experiência, né? Porque a nossa inteligência, ela é guiada por duas luzes diferentes, né? A luz da razão natural e a luz da razão sobrenatural, né? Sendo que a mais elevada delas é a luz sobrenatural. E o que é a luz sobrenatural da inteligência? É a fé, né? É o ato de fé, né? Que a graça de Deus ilumina a nossa inteligência e a inteligência convida a vontade para amar aquelas coisas. Então vejam a importância de nós pedirmos a fé para ordenar a nossa vida, para amar mais a Deus, né? Porque o que se diz muito na Sagrada Escritura é muito interessante. Se a gente lê de uma forma mais atenta, né, os evangelistas eles falam isso, que a fé, ela na verdade é um conhecimento, né? Então vejam o tanto que isso tem relação com a nossa inteligência, né, com a faculdade mais superior do homem. A fé é um conhecimento acerca das coisas de Deus, né? Se eu não me engano, São João que coloca isso, se eu não me engano, no capítulo 8, agora eu não me lembro. Mas tem mais de um evangelista que fala isso, né? Agora me perdi aqui nas referências. Então, esta fé pura da Virgem Maria, ela está esperando ser comunicada a nós, né? Essa fé que é animada pela caridade, né? Que fazia com que a Virgem Maria fizesse tudo unicamente por amor a Deus, né? Aquela fé que São Luís fala, né? Aquela fé firme, né? Inquebrantável como um rochedo, né? Que fará com que nós nos mantenhamos firmes no meio das adversidades, que foi exatamente o que a Virgem Maria fez aos pés da cruz. Nossa Senhora, ela se manteve de pé aos pés da cruz, né? Enfrentando todo aquele sofrimento, toda aquela espada que transpassou a alma dela em Deus, né? Então, estas são as características da fé de Nossa Senhora, né? Esta fé penetrante, né? Esta fé capaz de sondar ali as coisas do coração de Deus, né? E esta fé é o que a Virgem Maria nos promete através da fidelidade desta devoção, né? Bom, o terceiro efeito, né?
são 7, é a graça do puro amor, né? Então, é aquilo que eu estava comentando, né? Lá em Coríntios, né? São Paulo fala, Coríntios 13, né? Fala que no fim só sobrará a caridade, né? Porque a caridade, né? Segundo aquilo que São Tomás coloca, é aquela virtude que é infundida, né? Por que as virtudes se chamam teologais? Porque nós não conseguimos alcançar essas virtudes por nós mesmos, né? Essas virtudes, elas precisam ser infundidas, por isso que nós precisamos pedir, nós não temos de onde tirar essas coisas, né? Eu gosto muito de falar isso para um grupo que eu costumo dar algumas formações, que é semelhante a gente pegar um cachorro, né, um animal, vamos usar um exemplo, pegar um leão lá na selva, né? E aí você pega o leão e o leão, o que o leão faz? Né? Ele, por exemplo, ele come a zebra, né? Ele segue ali o instinto dele, né? E aí, de repente, a gente vai ensinar o leão a pegar ali a carne da zebra e montar uma empresa ali de vender carne, uma coisa que está totalmente fora da realidade. Falar, mas o leão não pode fazer isso. Isso é algo comum dos homens. O leão, ele não tem essa capacidade. Mas é exatamente, nós não temos a capacidade de sermos filhos de Deus. Quem nos dá isso é a graça de Deus. Esta graça, ela é infundida em nosso coração, né? Então, esta graça do puro amor, né? Vejam que interessante, né? O ponto 2 era a graça da participação da fé de Maria. O ponto 3 é a graça da participação do amor de Nossa Senhora. Ela que irá nos ensinar a amar a Deus, né? Porque a caridade, né? O amor é essa virtude infusa que é colocada em nossas almas. Como uma semente no nosso batismo, né? O padre Garrigou Lagrange fala isso, né? Que o batismo coloca em nosso coração uma semente da vida espiritual, né, que é isso que eu comentava, é como se a gente pegasse uma capacidade do homem de fazer algo muito elevado, de construir máquinas, mexer nos computadores, não sei, alguma coisa elevada que vocês imaginam aí, e a gente dá essa capacidade para um cachorro. Né? É isso que Deus faz com nós, né? E essa vida, existe um nome muito bonito para isso que agora eu esqueci. Esta vida, ela é cultivada em nós e ela precisa crescer, né? E ela só cresce através da vida de oração, né? Então, vejam a importância da gente pedir isso à Santíssima Virgem Maria, né? E na nossa vida, né, o São Luís coloca, né, que esta caridade, né, ela ela é impedida de crescer por 3 principais motivos, né? Por causa do pecado, né? Porque o que é o pecado, né? O pecado é uma desordem contra a nossa natureza. Então, eu criei aqui um exemplo fictício, tá? Eu criei um instrumento chamado piano para tocar um tipo, para que a harmonia ali, as teclas fossem tocadas numa determinada ordem, com uma determinada precisão rítmica, para poder fazer com que as pessoas elas escutassem aquilo e vissem a beleza que existe por trás daquilo tudo. Então, o instrumento ele foi criado com aquela finalidade. E aí, de repente, eu pego um instrumento e eu ponho ali no quintal da minha casa e uso para poder me alimentar em cima dele. Eu uso como se fosse uma mesa. Então, isso é uma desordem. O instrumento ele não foi usado para aquilo. Então, é isso que o pecado faz em nós. O pecado faz com que a nossa natureza ela não haja conforme aquilo que ela foi criada para fazer. Nós fomos criados para amar a Deus. Então, todas as nossas ações que vão contra esta finalidade da nossa natureza é o que nós chamamos de pecado. Então, o pecado impede com que a caridade reine no nosso coração, cresça no nosso coração. Né? Um outro ponto que São Luís coloca é o horror ao sacrifício, né? O medo de se sacrificar, porque a própria definição do amor, ela diz respeito ao sacrifício, foi o que nosso Senhor fez por nós na cruz. Né? Jesus se entregou por nós, se sacrificou, né?
por nós na cruz. Isso é próprio do amor. E quem foge do sacrifício, infelizmente, são os animais, né? Muitas vezes nós só fazemos isso exatamente porque a fé e a nossa inteligência ela não é suficientemente forte no nosso coração, né? E o terceiro ponto, né, que o São Luís coloca é um amor próprio, né? Porque quando nós deveríamos amar a Deus, nós estamos amando a nós mesmos, né? Então vejam que são pontos muito, muito, muito úteis para a nossa caminhada cristã, né? E esta consagração, meus irmãos, ela pretende, né, fazer com que nós avancemos no amor, né? Nós demos a ela, a Nossa Senhora, tudo aquilo que temos e somos, né, para que ela se dê a nós, para que ela nos ensine a amar, né, para que nos ensine a gastar a nossa vida por um bem maior, por amor a Deus, né? E ela docilmente vai purificando o nosso coração, né, desse amor próprio, do pecado, do medo de se sacrificar, né, porque isso é natural da nossa, está em nossa natureza, né? Eu não estou falando isso para vocês como uma pessoa que fala e que vive isso. Eu estou falando como uma pessoa que também está tentando aprender essas coisas e viver. Também estou tentando me entregar à Virgem Maria para que ela me ensine a abandonar as minhas misérias, né, e amar mais a Deus. Então, a gente não pode olhar isso como se fosse um plano ideal que não é possível. Para nós isso daqui, né? Para que a gente seja purificado, né, para que docilmente a gente vá aprendendo a amar, né, aprendendo a nos libertar do nosso egoísmo, de coisas que muitas vezes a gente faz e nem sabe que faz, que muitas vezes incomoda tanto os nossos irmãos e que a gente faz sem ver, né? Que tá ali impresso na nossa natureza, né? Então, a Santíssima Virgem Maria, ela é aquela criatura que Deus nos deu de presente para nos ensinar a amar. O quarto efeito, né? Vejam que interessante, né? A grande confiança em Deus e na Virgem Maria, né? Lembram lá? Fé, esperança e caridade, né? Então, nós falamos da fé, da caridade no item 3 e agora a esperança. Então, vejam que a vivência desta consagração, ela diz respeito ao aumento da intimidade nossa com Deus, porque isso se dá através das virtudes teologais, como eu dizia mais cedo, né? Então, a confiança, né, ela esta virtude, né, que faz com que o nosso coração espere em Deus, né? Porque embora eu saiba das minhas limitações e não consiga vencer elas, eu espero que Deus me dará a graça no tempo oportuno para que eu não viva mais dessa forma, porque isso faz com que a gente sofra internamente, né? Então, nós devemos esperar em Deus, né? Esperar de forma encorajada, né? Como Nossa Senhora esperava ansiosamente ali por ser a mãe do Salvador, né? Vejam como que a Virgem Maria, ela também tem esta virtude para nos dar, né? E São Luís fala, né, nesse tópico, né, que Nossa Senhora encherá o nosso coração de uma grande confiança, né? E aí São Luís dá aqui alguns motivos do porquê, né? Porque, primeiramente, porque nós não nos aproximaremos mais de Deus por nós mesmos, né? Mas sempre por intermédio de Nossa Senhora. Com isso eu estou dizendo que eu não posso mais me recorrer a Deus nas minhas orações? Não, de forma alguma, né? Não é isso que São Luís está falando, mas está falando que nós iremos a nossa confiança na Virgem Maria será tamanha que nós saberemos que se nós estamos recorrendo a Jesus, com toda a certeza absoluta, é porque ela está nos ensinando a fazer isso, né? Porque nós estamos nos recorrendo a ela a todo momento. E se o nosso coração se sentir impelido a se recorrer diretamente a Deus, que nós façamos isso na certeza de que é a Nossa Senhora que está nos ajudando a fazer isso, né? É esta bondosa mãe que está nos ajudando a amar a Deus, ela que está comunicando as virtudes dela a nós, porque por nós mesmos nós não conseguiríamos,
né? Nós somos incapazes, né? Lembra lá o ponto 1, né? Em nós só há o pecado, né? Não há nada de bom, né? Em segundo lugar, São Luís coloca porque Nossa Senhora, ela irá nos comunicar as virtudes, que é exatamente isso que nós estamos vendo, né? Então, se nós estamos se está sendo aumentada na nossa vida a fé, a esperança e a caridade, isso é porque Nossa Senhora está comunicando estas virtudes no nosso coração. E isso não tem mérito algum da nossa parte. O mérito, né, a esperança aqui, ela é de que, embora a minha vida, as minhas ações, elas não me levem a Deus na velocidade que eu gostaria, nós temos certeza de que Nossa Senhora, ela nos dará a graça necessária para vencer também as nossas limitações, né? Então, isso deveria fazer com que o nosso coração se enchesse de esperança, por saber que nós temos uma mãe que Deus nos deu para nos ajudar neste caminho de santidade, né? Para nos ajudar a dar o sim como ela deu, né? Como está lá no Evangelho de São Lucas, né? Faça-se em mim segundo a vossa palavra, né? Segundo aquilo que Deus queria para ela, né? Em terceiro lugar, né, São Luís coloca que essa grande confiança nos será dada, né, porque nós iremos confiar menos em nós e mais nela, né, porque quanto mais nós confiamos em nós, né, menos nós confiamos em Deus, né? E isso é muito grave, porque o mundo moderno, né, as coisas elas estão tão evoluídas tecnologicamente que o homem ele pensa que ele pode fazer tudo, né? Embora não exista lá um imperador como existia na Idade Média, que falava que as pessoas precisavam cultuar ele, que ele era o Deus e tudo mais, a própria ciência ela coloca no nosso coração, né, no coração do homem moderno, de que o homem ele pode fazer tudo, né? O homem ele tem dinheiro para comprar o que ele quiser, para fazer qualquer equipamento que for preciso, né? As pernas do homem só leva ele até 20 quilômetros por hora, pois o homem cria um avião que leva ele a andar até 800 quilômetros por hora, assim, uma coisa absurda, porque na natureza não tem nada que vá nessa velocidade. Então veja que o homem, esse avanço, essa tecnologia de você pegar um celular na palma da sua mão e comunicar com uma pessoa que está do outro lado do universo, que antigamente você precisaria do outro lado do mundo, desculpa, que anos atrás nós precisaríamos pegar várias conduções para chegar até lá, que demoraria dias e dias. Isso hoje em dia acontece de forma muito rápida, né? Eu me lembro também, quando estava lá em Israel, que você vai passando por trem, né? E Israel é uma região muito seca, né? Aquele tanto de terra, de sequidão, e de repente o trem ele passa quase que numa mata atlântica, uma região totalmente verde. Você estava vendo só deserto e de repente você vê uma coisa totalmente verde, com aquele monte de fruto, com aquele tanto de alimento em abundância. E aquilo tudo é fruto da tecnologia, né? Eles produzem aquilo, eles fazem com que as plantas, a natureza, cresça numa velocidade extraordinária, né? Então, esses avanços tecnológicos fazem com que o homem confie cada vez mais em si mesmo, no seu trabalho, no seu dinheiro, nos seus bens materiais, e isso faz com que a nossa confiança em Deus ela vai sendo minguada, né? Porque a força do nosso interior ela é única, né? Então, se você gasta uma força trabalhando o dia inteiro numa determinada coisa, você não vai ter força para aplicar em outra, né? Então, isso é muito sério, né? Bom, o quinto ponto, né, o quinto efeito é a comunicação do Espírito de Maria, né? Que isso é muito interessante, porque o Luiz comentava isso na aula dele, né? Que ao comungar, né, na fila de comunhão, na Santa Missa, nós deveríamos pedir o coração da Virgem Maria emprestado, porque ela é digna de receber o filho dela, nós não somos, né? Então, este é um efeito desta consagração, né, de que Nossa Senhora
se comunicará o seu Espírito em nós, né? Para que ela nos ajude a amar a Deus, para que ela mesmo ame a Deus em nós, porque nós não conseguimos amar, né? São Luís até coloca lá no número 217, né? Quando chegará o dia em que as almas respirarão Maria como o corpo respira o ar. Vejam que forte, né? Então, só essa frase aqui daria um material para a gente meditar por muito tempo em cima disso daqui, né? Para saber se a gente consegue viver isso daqui nessa intensidade que esse santo viveu. Né? Pensem a profundeza do coração de um homem que falou isso, né? Não é uma frase jogada ao vento, né? E isso é uma frase fruto de uma experiência, de uma intimidade que ele mesmo certamente tinha com a Virgem Maria, né? Precisar de Nossa Senhora mais do que o corpo precisa do ar, né? Muito belo, né? Bom, o sexto efeito, né, para a gente já ir para o final, a gente tem mais 4 minutinhos, né? Está faltando 2 pontos. É a transformação das almas em Maria à imagem de Jesus Cristo, né? Então, São Luís coloca uma analogia muito bonita, né? Fala que a Virgem Maria, ela é a árvore da vida, e que se esta árvore for cultivada no nosso coração, né, for bem cultivada, cuidada, ela vai crescer no nosso coração através dessa devoção, e ela dará o fruto. E qual é o fruto desta árvore? É o próprio Cristo. Então, Nossa Senhora fará com que Cristo cresça no interior do nosso coração, né? Ele até usa o exemplo lá, né, de tantas almas, né, que buscam a Deus de tantas formas e com um empenho tão grande por vias diferentes, né? E que não é a via mariana, né? E frequentemente, depois dessas pessoas trabalharem tanto, né, elas chegam e dizem aquilo que o evangelista São Lucas diz no capítulo 5, né? Embora tenhamos trabalhado durante toda a noite, não pegamos nada, né? Então, os discípulos, depois de jogarem a rede ali várias e várias vezes, não conseguiram pegar nada, né? Então, muitas vezes a nossa vida é assim também, né? A gente trabalha tanto em prol até mesmo do nosso crescimento, né? E a gente viu que a gente não apanhou nem mesmo um peixinho, né? Nem, nem mesmo alguma coisa ali que desse para nos alimentar, né? Mas não é esta as promessas que a Virgem Maria fez através dessa devoção, né? São Luís fala neste tópico aqui, né, que essa devoção ela foi feita exatamente para nós, para os fracos, né? Porque aqueles que trabalharão pouco, né, e obterão muito, né? Não no sentido aqui de preguiça, né? Então isso aqui é a via mais fácil, eu vou trabalhar pouco e ganhar muito. Não, não é isso, mas é porque Nossa Senhora, né? Ela é como se fosse o molde, né, de um grande artista, né? Por exemplo, se você compra uma imagem de gesso, né, de pedra, de mármore, né, por exemplo, existem várias formas de fazer. Você pode pegar a pedra bruta, né? E o artesão ele pode dar martelada ali até que aquela pedra ela fique com a forma correta. Mas uma outra forma de fazer, muito mais fácil e muito mais rápida, é estabelecendo um molde perfeito e toda a imagem que você quiser, você usa aquele molde para produzir aquela imagem. Então foi exatamente esse molde que Deus fez na vida de Nossa Senhora. Tanto que Santo Agostinho, né, ele chamava Nossa Senhora da forma de Deus, né, a forma, aquela que nós precisamos nos configurar a ela para que ela nos ensine a amar a Deus, né, porque ela foi perfeitamente unida a nosso Senhor. E o sétimo ponto, a maior glória de Jesus Cristo, né, e isso aqui também é muito bonito, porque a gente não pode pensar, né, que esta devoção, quando a gente se recorre à Virgem Maria, nós estamos nos recorrendo a ela como se ela fosse o fim das coisas, né? Porque o São Luís até cita, né? Lá a visitação de Nossa Senhora, sua prima Santa Isabel. Quando Santa Isabel falou, bendita és tu entre as mulheres, logo em seguida, se a gente continua lendo o Evangelho de São Lucas, Nossa Senhora já expressou ali o Magnífica, né? O poderoso fez em mim maravilhas.
santo é o seu nome, né? Então, São Luís fala, né? Se a gente fala Maria, Maria fala Jesus, né? Se a gente reza Maria, se a gente fala Maria, eu te amo, Nossa Senhora, eu te amo, né? Nossa Senhora fala Jesus, eu te amo. E quanto mais peso tem o amor dela do que o nosso, né? Então vejam a importância de passar por ela, né? De usar esta forma e este caminho que o próprio Cristo nos colocou. Bom, era isso, meus irmãos. São esses 7 efeitos na nossa alma que, que Deus está nos prometendo através dessa devoção, lembrando daquela condição, né? Se formos fiéis, né? Então, que nessa noite nós possamos pedir essa fidelidade do próprio Espírito Santo de Deus por intermédio da Virgem Maria, né? Porque nós não temos a capacidade de alcançar esta santidade, né? De buscar estes desígnios, né? Que Deus preparou para nós, né? Mas a Virgem Maria, ela alcançará isso do próprio Deus para nós, né? Então, este foram os pontos ali do livro. O Luiz, o Reiner, não sei se a Karen também está aqui. Se vocês quiserem complementar, eu não sei se tem alguma coisa no chat também, mas se vocês quiserem mandar as dúvidas, se a gente conseguir responder, a gente iremos fazer aqui. No chat não tem não, Paulo. Então, se o pessoal tiver alguma pergunta para fazer aqui mesmo. Bom, então é isso. Lembrando que nós estamos nos aproximando da data da consagração, né? Tem um PDF lá no grupo, tem as orações lá que precisam ser feitas, né? Se você faltou alguns dias ali, que não conseguiu por algum motivo de força maior, né? Mas conseguiu fazer alguns ali e tudo mais, a gente incentiva vocês a continuarem, né? A serem fiéis ali, a levarem até o fim, né? A gente já avançou ali em alguns dias, né? Já passamos da metade ali dos dias da preparação, e ainda há tempo de finalizar esta devoção com fidelidade, né? De exercitar isso, né? De pedir a Nossa Senhora que ela nos ajude ali a viver esses exercícios, né? Para a maior honra e glória de Deus. Se tiverem alguma dúvida dos exercícios, mandem lá no grupo, no privado, para o Reiner, para o Luiz, para a Karen, para nós. E logo, assim que a gente conseguir ali assim que a gente conseguir ali as informações da Santa Missa para aqueles que estão em Uberlândia, vai ser lá na paróquia Nossa Senhora das Dores. Aí nós mandaremos ali mais detalhes, tá bom? Então, era isso. Se ninguém tem... Pode falar, Daniela. Não sei se foi sem querer. Você quer falar alguma coisa, Daniela? Não? Tá bom. A gente a gente pede desculpas porque essas 2 últimas semanas a gente atrasou um pouco para enviar os vídeos porque foi bem corrido para a gente. Foi uma semana de mudança, né, de colégio, e a segunda também a gente teve um retiro que a gente estava organizando, aí por isso que a gente atrasou. Então a gente pede desculpas, mas a próxima eu acredito que a gente consegue, às vezes, mandar com antecedência, a de hoje. Apesar que as pessoas que estão aqui não vão precisar ver o vídeo, né? Mas caso não conseguirem acompanhar as aulas passadas por conta desse motivo. Daniela, você é de Brasília,
Eu não sei qual região que você mora, a gente tem um pessoal que mora aí em Brasília, aqui da Fraternidade, nós podemos passar o contato ali, talvez conseguir para você algumas paróquias que ficaria melhor. Aí, eu sei que Brasília é muito grande, mas talvez é próximo da sua casa. Mas, de todavia, se não for, né, o que você vai precisar fazer? No dia de Nossa Senhora da Abadia, ótimo. Então, se você conseguir participar com o Frei Paulo Maria, seria melhor ainda, né, que falar com a Débora ali, perguntar onde que vai ser a Santa Missa, né, no dia 15, né, mas se alguém está nessa situação de outra cidade ali, o que nós precisaremos fazer é, no dia 15, participar da missa e recitar uma oração que está lá no PDF, mas que nós iremos mandar ela de forma mais isolada, né? Mandaremos ela ali mais próximo da consagração também e explicaremos esses detalhes também na próxima aula ali. Tá bom? Então, se tiverem mais alguma dúvida ali, podem ir mandando ali, mas, assim, do ponto de vista, alguma pessoa, não lembro agora se está aqui, mas me perguntou se o padre deveria fazer alguma coisa, não tem necessidade nenhuma, tá? A formação, ela é individual, né, no coração e na disposição que cada um tem de entregar ali a vida nas mãos de Nossa Senhora para amar mais a Deus, né? E aí tem a fórmula que São Luís nos propõe para isso, e recomenda-se ali no dia participar da Santa Missa e, se puder, fazer uma confissão na semana anterior, mas a próxima formação ali, eu acho que é o Renner, ele vai dar ali todos os detalhes certinhos ali, explicar como que vai funcionar, aí vai ficar mais bem explicadinho ali. Bom, então, vamos lá. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos terminar esta noite, né, pedindo mais uma vez à Virgem Santíssima que nos conceda a graça da fidelidade a esta devoção, a estes exercícios, né, esta reta final ali da consagração e do desejo do nosso coração de nos entregarmos mais a Deus. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém. Louvado seja o coração de Jesus, para sempre no coração de Maria. Com o vosso Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Uma santa noite a todos, muito, muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Não tem mais pular com o Paulo se o trem tá lá. Ô, Paulo, Fala pra... Oi. a Cida perguntando se o livro da Daniela tá na escola, se eu posso pegar amanhã para entregar.